Isso vai parecer um insulto no começo, mas presta atenção porque pode ser a coisa mais útil que você vai ouvir hoje. Ser inteligente pode estar te deixando pobre. Não é falta de informação, não é falta de esforço e definitivamente não é falta de capacidade. É algo muito mais sutil, muito mais silencioso e muito mais difícil de enxergar exatamente porque está escondido dentro da sua maior virtude. A inteligência, sem a estrutura certa, não constrói riqueza, ela constrói ilusão de progresso. As pessoas que mais estudam sobre dinheiro nem sempre são as que mais acumulam patrimônio. As que mais planejam nem sempre são as que mais executam. E as que mais entendem sobre independência financeira nem sempre são as que mais se aproximam dela. Existe um perfil específico de pessoa que lê os livros certos, assiste os vídeos certos, conhece os conceitos certos, e mesmo assim, no final do mês, a conta bancária conta uma história completamente diferente. Se você já se sentiu assim, esse vídeo foi feito para você. O que vai ser revelado aqui não está nos conteúdos superficiais sobre finanças. Não é mais uma lista de dicas para economizar dinheiro, não é mais um ranking de melhores investimentos e não é mais um tutorial de planilha de gastos. É algo mais profundo, é o mecanismo exato que faz pessoas brilhantes continuarem presas enquanto pessoas comuns, com sistemas simples e ações consistentes, constroem a liberdade financeira que os inteligentes apenas planejam ter um dia. A questão não é se você é inteligente o suficiente para enriquecer. A questão é se você está usando essa inteligência do jeito certo. E a resposta, para a maioria das pessoas que estão assistindo isso agora, provavelmente vai surpreender. Existe um fenômeno psicológico chamado de satisfação substituta, e ele é um dos maiores sabotadores silenciosos da construção de riqueza. Ele funciona assim: quando uma pessoa inteligente lê sobre investimento, pesquisa sobre patrimônio ou assiste um vídeo sobre independência financeira, o cérebro libera dopamina. A mesma dopamina que seria liberada se ela tivesse realmente agido. O problema é que o cérebro não distingue muito bem entre fazer algo e aprender sobre fazer algo, e essa confusão tem um custo financeiro altíssimo. Esse padrão tem um nome no campo da psicologia comportamental: ilusão de progresso. A pessoa sente que está avançando porque está consumindo conteúdo, organizando informações e expandindo o conhecimento. Mas progresso de verdade, no mundo das finanças, só existe quando o dinheiro se move, quando o investimento é feito, quando o hábito é executado, quando a decisão sai do plano e entra na realidade. Conhecimento que não vira ação não vira patrimônio. O psicólogo americano Adam Grant, no livro Originais, descreve como pessoas altamente inteligentes tendem a superestimar o valor do planejamento em detrimento da execução. Elas constroem mapas mentais tão detalhados e sofisticados que o mapa em si passa a ser confundido com a viagem. E enquanto o mapa vai sendo refinado, a jornada rumo à liberdade financeira permanece no mesmo ponto de partida, sem sair do lugar. A mentalidade que precisa ser quebrada aqui é profunda e confortável: a crença de que entender é suficiente. Essa crença é reforçada pela escola, pela universidade e por toda uma cultura que recompensa quem sabe mais, independente de quem faz mais. Mas o mercado financeiro não paga por conhecimento. Ele paga por decisões tomadas, por ações executadas e por sistemas mantidos ao longo do tempo. A psicologia tem um nome para isso também: aversão à perda. Daniel Kahneman, o mesmo psicólogo do Nobel, descobriu que o cérebro humano sente a dor de perder algo com uma intensidade 2 vezes maior do que o prazer de ganhar a mesma coisa. Então, quando uma pessoa inteligente estuda investimento e enxerga todos os riscos com clareza, o cérebro entra em modo de proteção automática. Não é fraqueza, não é covardia, é biologia. E sem consciência sobre esse mecanismo, a biologia vence a inteligência toda vez. O resultado prático disso no mundo financeiro é devastador. A pessoa pesquisa ações e vê o risco de perder dinheiro. Pesquisa empreendedorismo e vê a taxa de falência. Pesquisa criptomoedas e vê a volatilidade. Pesquisa imóveis e vê a iliquidez. Cada nova informação, em vez de gerar confiança para agir, gera mais um argumento para esperar. A mentalidade da análise infinita não nasce de irresponsabilidade, nasce de um cérebro que foi programado para evitar dor, não para construir patrimônio. Existe ainda um segundo mecanismo psicológico que agrava tudo isso: o perfeccionismo.
Pessoas inteligentes tendem a ter padrões elevados para si mesmas, e esses padrões, quando aplicados às decisões financeiras, criam uma exigência impossível de satisfazer. A decisão só pode ser tomada quando houver certeza suficiente. Mas no mundo real dos investimentos e da construção de riqueza, certeza absoluta não existe. E quem espera por ela está, na prática, escolhendo não agir. Enquanto isso, quem age com menos informação mas mais coragem está errando, aprendendo e ajustando. A independência financeira não é construída por quem tem mais certeza, é construída por quem desenvolveu a mentalidade de agir dentro da incerteza. E essa é uma habilidade psicológica que pode ser treinada, desenvolvida e incorporada como parte de um sistema de crenças mais funcional sobre dinheiro e riqueza. Tem um conceito da psicologia comportamental que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que explica muito sobre por que pessoas inteligentes se sabotam financeiramente. É o esgotamento do ego, estudado pelo psicólogo Roy Baumeister. A teoria mostra que a capacidade de tomar boas decisões é um recurso limitado, ela se esgota ao longo do dia como uma bateria. Cada escolha feita, por menor que seja, consome uma fatia desse recurso. E quando a bateria acaba, o cérebro começa a tomar decisões ruins, impulsivas ou simplesmente para de decidir. O impacto disso na construção de patrimônio é direto e severo. A pessoa inteligente que passa o dia tomando decisões complexas chega no final da tarde com a capacidade decisória comprometida, e é exatamente nesse momento que decide o que fazer com o dinheiro, se vai investir, se vai gastar, se vai transferir para a reserva. O momento da decisão financeira coincide com o momento de maior vulnerabilidade mental. E sem um sistema que elimine essa decisão do cardápio diário, a mentalidade mais disciplinada do mundo vai falhar. É por isso que sistemas financeiros automatizados não são apenas uma conveniência prática, são uma estratégia psicológica profunda. Quando o investimento já está agendado para sair automaticamente no primeiro dia do mês, a decisão foi tomada uma única vez, num momento de lucidez, e passa a se executar sozinha independente do estado mental do dia. A inteligência foi usada para construir o sistema, e o sistema assume o trabalho a partir daí. Esse é o uso mais sofisticado que existe da capacidade intelectual no campo das finanças. A mentalidade que separa quem constrói riqueza de quem apenas a planeja está exatamente aqui. Os primeiros entendem que não podem confiar na própria força de vontade todos os dias. Os segundos acreditam que inteligência e disciplina são suficientes para manter a consistência, e pagam um preço alto por essa crença. Construir patrimônio não é sobre ser forte o suficiente para resistir às tentações. É sobre criar um ambiente onde as tentações têm menos poder de decisão do que a estrutura. A psicologia do desenvolvimento humano tem um conceito chamado de identidade baseada em sistema, e ele muda completamente a forma como uma pessoa se relaciona com os próprios hábitos financeiros. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, explica que a maioria das pessoas tenta mudar o comportamento focando no resultado que quer atingir. Quer ter patrimônio, então foque em acumular dinheiro. Mas quem realmente muda de vida foca em se tornar o tipo de pessoa que naturalmente produz aquele resultado. Não é eu quero investir, é eu sou uma pessoa que investe, independente das circunstâncias. Essa distinção parece sutil, mas tem um impacto psicológico enorme na construção de riqueza. Quando a identidade está alinhada com o comportamento, a consistência deixa de ser um esforço e passa a ser uma expressão natural de quem a pessoa acredita ser. A pessoa que se enxerga como investidora não precisa se motivar para investir todo mês, ela investe porque é isso que investidores fazem. O sistema de crenças sustenta o sistema de ações, e os dois juntos sustentam o crescimento do patrimônio. O problema da pessoa inteligente é que ela frequentemente possui uma identidade baseada em conhecimento, não em ação. Ela se enxerga como alguém que entende de finanças, e essa identidade está sendo satisfeita toda vez que ela lê, pesquisa e planeja. Não há pressão interna para agir porque a identidade já está sendo alimentada pelo consumo de informação. É um loop psicológico perfeito que mantém a sensação de progresso sem gerar nenhum resultado financeiro concreto. Quebrar esse loop exige uma decisão de identidade antes de qualquer decisão financeira. A pergunta que precisa ser feita não é: o que eu devo fazer com meu dinheiro? É: que tipo de pessoa eu decido ser a partir de hoje? Por que pessoas medianas com identidade de construtores de patrimônio batem pessoas brilhantes com identidade de estudiosos de finanças?
Sempre. E essa virada de mentalidade é o que o próximo bloco vai aprofundar de uma forma que vai fazer tudo se encaixar. Existe um mecanismo psicológico chamado de adiamento hedônico, e ele é devastador para quem quer construir riqueza. Funciona assim: o cérebro, para se proteger do desconforto de agir numa situação de incerteza, projeta uma versão futura idealizada onde as condições serão melhores, o momento será mais propício e a decisão será mais fácil. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo a investir. Quando eu tiver mais tempo, eu empreendo. Parece prudência. Na prática, é o cérebro fugindo do desconforto com uma desculpa sofisticada. O que torna esse padrão tão difícil de quebrar é que ele se disfarça de responsabilidade. A psicologia chama isso de racionalização protetora. O cérebro constrói uma narrativa tão coerente para justificar a espera que a própria pessoa acredita genuinamente estar sendo estratégica. Mas há uma forma simples de identificar quando isso está acontecendo: se a condição que você está esperando depende de fatores externos fora do seu controle, você não está planejando, você está se escondendo atrás do planejamento. Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, mostra que o comportamento financeiro tem muito menos a ver com conhecimento e muito mais a ver com os padrões emocionais que a pessoa carrega. A espera pela condição perfeita não nasce de uma análise racional do mercado, nasce do medo. Medo de errar, medo de perder, medo de tentar e descobrir que não funciona. E o medo, quando não é reconhecido, se veste de cautela e se instala confortavelmente na vida financeira da pessoa. Enquanto isso, o tempo, o único ativo que não pode ser recuperado em nenhuma estratégia de investimento, vai sendo consumido. A psicologia do arrependimento, estudada por Daniel Kahneman, mostra que as pessoas tendem a se arrepender muito mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram e deram errado. A dor da inação, no longo prazo, é sempre maior do que a dor do erro. E reconhecer isso muda completamente a relação da pessoa com o momento de começar. A psicologia tem um conceito chamado de tolerância à ambiguidade, e ele é um dos preditores mais poderosos de sucesso financeiro no longo prazo. Pessoas com alta tolerância à ambiguidade conseguem agir mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem garantia de resultado, mesmo dentro de um cenário incerto. Pessoas com baixa tolerância ficam paralisadas esperando a clareza que nunca vem. E a boa notícia é que essa tolerância não é um traço fixo de personalidade, é uma habilidade que pode ser desenvolvida intencionalmente. Quem constrói patrimônio de verdade não age porque tem mais coragem do que os outros. Age porque desenvolveu uma relação diferente com o erro. A psicologia positiva chama isso de mentalidade de crescimento. A crença de que errar faz parte do processo de aprender e melhorar não é um sinal de incompetência. Com R$100 disponíveis, a pessoa investe R$100 e aprende com o resultado. Com conhecimento incompleto, ela começa e usa a experiência para preencher as lacunas. A ação imperfeita gera dados reais. O plano perfeito não gera nada. Há ainda um terceiro elemento psicológico poderoso nessa equação: a autoeficácia, conceito desenvolvido pelo psicólogo Albert Bandura. Autoeficácia é a crença na própria capacidade de executar uma ação e alcançar um resultado. E ela não cresce com mais estudo, ela cresce com ação. Cada pequena decisão tomada, cada investimento feito, cada hábito mantido por mais um dia fortalece a crença interna de que a pessoa é capaz. É um ciclo virtuoso que só começa quando a ação começa. O resultado psicológico de agir dentro da imperfeição é uma transformação profunda na identidade financeira da pessoa. Ela deixa de se enxergar como alguém que está se preparando para construir riqueza e passa a se enxergar como alguém que já está construindo. Essa mudança de identidade, por menor que pareça, é o que sustenta a consistência no longo prazo. E é exatamente sobre essa consistência que o próximo bloco vai mergulhar de uma forma que vai fazer tudo se encaixar. A maior batalha financeira que uma pessoa trava não acontece na bolsa de valores, não acontece no banco e não acontece na planilha. Ela acontece dentro da própria cabeça. A psicologia financeira estuda exatamente isso, os padrões mentais invisíveis que fazem uma pessoa inteligente, bem informada e cheia de intenções continuar tomando decisões que sabotam a própria riqueza. E o mais assustador é que esses padrões operam no automático, abaixo do nível da consciência.
Um dos conceitos mais poderosos dessa área é o chamado viés do presente, a tendência do cérebro de supervalorizar o prazer imediato em detrimento do benefício futuro. É por isso que a pessoa sabe que deveria investir, mas prefere gastar. Sabe que deveria poupar, mas encontra mil justificativas para não fazer isso agora. O cérebro não foi programado evolutivamente para pensar em patrimônio de longo prazo, foi programado para sobreviver ao dia de hoje. E sem um sistema que contrarie esse instinto, a inteligência perde para a biologia toda vez. Daniel Kahneman, psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, mostrou no livro Rápido e Devagar que o cérebro opera em dois sistemas, um rápido, emocional e impulsivo, e um lento, racional e analítico. A pessoa inteligente acredita que toma decisões financeiras pelo sistema racional. Mas na prática, a emoção decide primeiro e a razão aparece depois para justificar. É aí que mora o perigo, e é aí que a mentalidade financeira precisa ser treinada como um músculo. Construir riqueza, portanto, começa por reprogramar as crenças que governam a relação com o dinheiro. Quem cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que rico é ganancioso ou que investimento é coisa de quem já tem muito, carrega essas crenças como verdades absolutas, mesmo sem perceber. A independência financeira real começa quando a pessoa para de lutar contra o próprio sistema de crenças e começa a reconstruí-lo com intenção. E o próximo passo mostra como transformar essa mentalidade em ação diária concreta. Existe um conceito da psicologia comportamental chamado de arquitetura de escolha, e ele revoluciona a forma como uma pessoa pode estruturar a própria rotina financeira e produtiva. A ideia, desenvolvida pelo economista Richard Thaler, ganhador do Nobel, é simples e poderosa. O ambiente em que as decisões são tomadas influencia as decisões tanto quanto a própria vontade da pessoa. Em outras palavras, não é sobre ter mais força de vontade, é sobre construir um ambiente onde a escolha certa é também a escolha mais fácil. Na prática da mentalidade financeira, isso significa eliminar as fricções que separam a intenção da ação. Se o aplicativo de investimento está escondido na terceira página do celular, a fricção para investir é alta. Se ele está na tela inicial, a fricção cai. Se o investimento já está automatizado, a fricção é zero. O cérebro humano, por padrão, escolhe o caminho de menor resistência, e quem entende isso usa esse instinto a seu favor em vez de lutar contra ele. Esse é o uso mais sofisticado da inteligência no campo das finanças. Roy Baumeister mostrou que a força de vontade é um recurso que se esgota ao longo do dia, e que decisões tomadas no fim do dia são consistentemente piores do que as tomadas pela manhã. Isso explica por que a pessoa decide investir de manhã e gasta o dinheiro à tarde. A solução não é ter mais disciplina, é eliminar a necessidade de usar disciplina nesse momento. Rotinas fixas, horários definidos e decisões pré-tomadas não são limitações da liberdade, são a estrutura que protege a liberdade financeira dos caprichos do estado emocional. A mentalidade que constrói riqueza entende que produtividade e finanças têm a mesma raiz psicológica, ambas dependem de sistemas que funcionam independente do humor, da inspiração e da motivação do dia. Quando a estrutura decide pelo você do dia ruim, o resultado deixa de ser intermitente e passa a ser previsível. E resultados previsíveis, acumulados ao longo do tempo, são a definição mais honesta de independência financeira que existe. A psicologia tem um nome preciso para esse ciclo que tantas pessoas inteligentes vivem: dissonância cognitiva financeira. É o estado de tensão interna que surge quando a pessoa sabe o que deveria fazer, tem capacidade de fazer, mas não faz, e precisa conviver com essa contradição todos os dias. Um mês ela investe, produz, avança. No mês seguinte para tudo, volta a estaca zero e recomeça do zero mais uma vez. Não é falta de capacidade. É o peso psicológico da inconsistência se acumulando até se tornar insuportável. O mecanismo por trás desse ciclo é o que os psicólogos chamam de motivação extrínseca versus intrínseca. Quando a pessoa age movida pela empolgação de um vídeo, um livro ou um momento de inspiração, ela está respondendo a um estímulo externo. E estímulos externos têm prazo de validade curto. Quando a empolgação passa, a ação para junto com ela. Quem constrói patrimônio de forma consistente não depende de estímulo externo. Eide porque construiu uma estrutura interna que sustenta o comportamento independente de como está se sentindo.
A sensação mais comum de quem vive nesse ciclo é a de potencial desperdiçado, e essa sensação tem um impacto psicológico profundo. Martin Seligman, pai da psicologia positiva, identificou um fenômeno chamado desamparo aprendido. Quando uma pessoa tenta repetidamente e não obtém resultado consistente, o cérebro começa a concluir que o esforço não adianta. Ela para de tentar não porque é preguiçosa, mas porque o próprio cérebro aprendeu, através da experiência, que a ação não leva a lugar nenhum. Esse é um dos ciclos mais difíceis de quebrar, e o mais silencioso. O que está faltando não é mais conhecimento, mais motivação ou mais um vídeo inspirador. É estrutura. É um sistema que funcione nos dias em que a pessoa não está com vontade, que não dependa do humor certo, que não exija a versão mais disciplinada de si mesma todos os dias. Porque essa versão não aparece todo dia, e quem construiu riqueza real sabe disso melhor do que ninguém. A neurociência tem uma frase que deveria estar gravada na mente de qualquer pessoa que quer construir riqueza: neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Isso significa que cada vez que um comportamento é repetido, a conexão neural que o sustenta fica mais forte, mais rápida e mais automática. Em outras palavras, quanto mais vezes a pessoa executa um hábito financeiro, investir, controlar gastos, revisar o patrimônio, menos energia mental esse hábito consome. O sistema vai se tornando cada vez mais eficiente com o tempo. Esse é o mecanismo psicológico por trás da consistência que constrói riqueza. Não é força de vontade sobre-humana, não é talento especial e não é sorte. É repetição que vai se tornando automática até deixar de ser um esforço e passar a ser simplesmente quem a pessoa é. O investidor que aplica todo mês, mesmo nos meses ruins, mesmo quando o mercado cai, está fortalecendo não apenas o patrimônio, está fortalecendo a identidade financeira. E identidade é muito mais duradoura do que motivação. O que um bom sistema faz, do ponto de vista psicológico, é proteger os resultados dos dias ruins. Sem estrutura, um período de desânimo pode destruir semanas de progresso, porque a pessoa depende do estado emocional para manter o comportamento. Com o sistema, o dia ruim é apenas um dia ruim. A rotina continua, o investimento saiu, o patrimônio seguiu crescendo, não porque a pessoa foi forte, mas porque a estrutura não deu outra opção. Essa é a diferença entre depender de si mesmo e depender do sistema que você construiu. E é aqui que o resultado começa a aparecer de forma silenciosa e inevitável. Não tem virada dramática, não tem momento eureka, não tem grande jogada genial. Tem acúmulo. Tem repetição. Tem a mediocridade consistente, sustentada por um sistema psicologicamente inteligente, vencendo o gênio irregular mês após mês, até que a independência financeira deixa de ser um sonho e passa a ser apenas a consequência natural de um processo que nunca parou. O próximo bloco vai revelar o erro mais sofisticado e mais destruidor que a pessoa inteligente comete nessa jornada. O cérebro humano é uma máquina extraordinária de criar narrativas. E quanto mais inteligente a pessoa, mais sofisticadas e convincentes são as histórias que ela conta para si mesma. No mundo das finanças e da construção de riqueza, isso se manifesta de uma forma específica e devastadora. A pessoa usa a própria inteligência para criar argumentos impecáveis para não agir. Não é preguiça, não é descuido, é racionalização. E ela é quase impossível de detectar de dentro. A procrastinação de uma pessoa comum parece procrastinação. A procrastinação de uma pessoa inteligente parece planejamento. Ela não fala "eu estou com preguiça de investir", ela fala "estou aguardando um momento mais favorável do mercado". Não fala "não quero sair da zona de conforto", fala "estou sendo estratégico e calculando os riscos". O vocabulário é diferente, a aparência é diferente, mas o resultado é exatamente o mesmo. A ação não acontece e o patrimônio não cresce. Daniel Kahneman chamaria isso de racionalização pós-decisão. O cérebro decide emocionalmente primeiro e constrói a justificativa intelectual depois. Mas tem um nome ainda mais preciso para esse fenômeno no contexto da mentalidade financeira. O cérebro inteligente é o melhor advogado da zona de conforto. Ele não deixa a pessoa se sentir mal por não agir, ele constrói um caso sólido, bem argumentado e aparentemente razoável para defender a inação. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrar ele. A pergunta que precisa ser feita não é "faz sentido esperar?".
porque a resposta sempre vai ser sim quando o cérebro quer esperar. A pergunta certa é: esse argumento que estou usando existe para me proteger ou para me paralisar? Essa distinção simples, quando feita com honestidade, revela mais sobre a relação de uma pessoa com a riqueza do que anos de estudo sobre finanças. E o próximo tópico fecha esse ciclo com o erro mais silencioso de todos. Eu sei o que tenho que fazer. Essa frase, dita com convicção por pessoas inteligentes no mundo inteiro, é provavelmente uma das frases mais caras da história. Cara no sentido literal, ela custa patrimônio, custa tempo, custa independência financeira. Saber o que fazer e fazer são dois universos completamente diferentes, e a pessoa inteligente frequentemente confunde um com o outro porque o conhecimento dá uma falsa sensação de controle sobre a própria conduta. O paradoxo é brutal: quanto mais a pessoa sabe, menos ela sente que precisa de estrutura. Ela acha que sistema é para quem não tem disciplina, que rotina é para quem não tem talento, que automatizar decisões é subestimar a própria capacidade. Mas os maiores construtores de patrimônio da história pensam exatamente o contrário. Charlie Munger, sócio de Warren Buffett, dizia que a primeira regra de um sistema inteligente é não confiar na própria inteligência para manter o sistema funcionando. Inteligência sem disciplina estrutural é potencial que expira. É como ter um carro de Fórmula 1 sem pista: a potência existe, a capacidade existe, mas sem a estrutura certa para canalizar tudo isso, o resultado é zero. E o tempo não para enquanto a pessoa está convencida de que sabe o suficiente para não precisar de estrutura. Cada mês sem sistema é um mês de juros compostos que não foram ativados, de hábitos que não foram construídos, de riqueza que não foi acumulada. O fechamento dessa jornada é simples e direto: a mentalidade que constrói riqueza não é a mais inteligente, é a mais estruturada. Não é a que mais sabe, é a que mais age. E o maior salto que uma pessoa inteligente pode dar na vida financeira não é aprender mais uma estratégia de investimento. É finalmente aceitar que saber não é suficiente, e construir, a partir de hoje, a estrutura que vai transformar conhecimento em patrimônio real. Chegou o momento de parar de só entender e começar a construir. Tudo o que foi apresentado aqui não é teoria acadêmica, não é conceito distante, não é conhecimento para ficar guardado na cabeça, é um mapa. E mapa só tem utilidade para quem decide sair do lugar. O conhecimento que você acabou de adquirir já te coloca à frente da maioria das pessoas, mas conhecimento sem ação é só mais uma informação esquecida numa aba aberta do navegador. Então agora vem a parte que realmente importa, a parte que separa quem assistiu esse vídeo de quem vai transformar esse vídeo em resultado. Qual foi o sistema que você ainda não construiu? Qual foi a estrutura que você continua adiando porque acha que sabe o suficiente para não precisar dela? Qual foi a decisão que você racionalizou como planejamento, mas, no fundo, sabe que é procrastinação? Essas perguntas não são retóricas, elas merecem uma resposta honesta, escrita, agora. Você vai continuar sendo a pessoa inteligente que entende tudo mas não age, ou vai ser a pessoa que usa essa inteligência para construir a estrutura que trabalha por ela? Independência financeira não é um privilégio de quem nasceu rico, não é sorte, não é talento raro. É o resultado previsível de sistemas simples aplicados com consistência ao longo do tempo. E você tem tudo o que precisa para começar hoje, não amanhã, não quando as condições melhorarem, não quando sobrar mais dinheiro. Hoje. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você tirou desse vídeo, e se você se identificou com o perfil da pessoa inteligente que ainda não age, conta pra gente. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão exatamente no mesmo ponto que você. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai aprofundar ainda mais tudo o que foi discutido aqui, e você não vai querer perder.